Consoante Pietro Baldi, a força vital da bioenergia é absorvida pelos órgãos sensórios, nos quais ocorre continuamente a elevação das vibrações ambientais em vibrações de ordem superior. Pelo ouvido, o som torna-se música. Pelos olhos, a luz torna-se beleza. Pelos sentidos, o choque das forças ambientais torna-se instinto e consciência. Da mônada primeva à superestrutura dos astros, a matéria-prima do cosmos jornadeia sem detença, sintetizando as vibrações essenciais que se transubstanciam em consciência em cada experiência percorrida. Em suma, a energia originária do psiquismo divino, em seu périplo infindável, transmuta-se vezes sem conta, por meio do complexo mecanismo da vida e de suas formas e forças elementares, nas essências e nas substâncias das mais altas personificações nervosas das sensações, nos substratos proeminentes das emoções, nas essências indizíveis dos oásis dos sentimentos, no néctar luminescente dos pensamentos, nos píncaros enigmáticos da inteligência e nas pérolas ingênitas nos insondáveis oceanos da consciência. Pietro Baldi acrescenta: assim, a aflorescência da vida, realizada por meio das radiações solares, a inflorescência da consciência. A leitura é de nosso segundo livro, O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo. Está no 7º capítulo, a bioenergia, no segundo item, para que serve, na página 358 e 359. Parte da leitura da obra de Pietro Baldi e o restante inspirado por esse mestre e um paizinho espiritual muito amado. Hoje, instinto e consciência, conforme prometemos, e mais a formação dos estados psíquicos, porque na sequência vamos falar do fator terapêutico na terapia. Então, a importância de revermos rapidamente os instintos e a consciência, a partir dessa leitura em especial, e depois avançarmos um tanto mais. A nossa série, Devassando o Incognoscível, no monismo de Pietro Baldi, Deus é a criação. Só lembrando, um dia já fomos selvas físicas do corpo de Jesus em outros orbes. E eu fico imaginando a questão 45 da obra O Livro dos Espíritos. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? No espaço, em forma de fluidos, no meio dos espíritos. E esses fluidos têm muitos nomes. Muitos chamam de éter cósmico, outros de fluido cósmico, prana universal, plasma ou energia quintessenciada, ou simplesmente bioenergia nas suas múltiplas expressões. E hoje somos partes dos seres que estão encarregados de fazer a Terra progredir, conforme Kardec, enquanto eles mesmos progridem. Assim, se dentro do nosso espírito está uma infinidade de Cristos, dentro deles uma infinidade de almas, dentro delas
de subdivisões dentro dos corpos, seus sistemas, dentro dos sistemas, os seus órgãos, dentro dos órgãos, seus tecidos, suas células, moléculas, átomos e subdivisões. Por isso, somos sempre a soma de muitos. Somos a soma de todos os seres que nos antecedem, que aceitaram a nossa proposta, o nosso mecanismo evolutivo e promocional, e conosco se faz um. E assim somos nós em relação ao Cristo e em relação a outros Cristos, em relação a Deus, porque nele existimos, vivemos e nos movemos. Devassando incognoscível, Pietro Baldi e a voz de Deus, porque ele ouve a voz em tudo e tudo que existe são expressões de Deus. Instinto e consciência, mas antes de começarmos a sexta parte, que é a nossa proposta de hoje, vamos relembrar Emmanuel para nos encorajar nesta trajetória após vermos o cardápio, além de instinto e consciência, as bases psíquicas do fenômeno biológico. As bases psíquicas que sustentam, que organizam, que mantêm esse fenômeno biológico. Na apresentação, somente a tela de Emmanuel para nos encorajar a estudar Pietro, do livro que leva o seu nome, Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Cada individualidade deve alargar o círculo das suas capacidades espirituais, porquanto poderá, como recompensa à sua perseverança e esforço, certificar-se das sublimes verdades do mundo invisível sem o concurso de quaisquer intermediários. E é o que Pietro Baldi conseguiu. Ele acessa a essência consciencial do ser, que ele chama de fenômeno. Então ele observa o fenômeno, ama o fenômeno, vive o fenômeno e faz uma transfusão de alma para dialogar com a consciência de cada fenômeno, seja ele no micro ou no macro. E ele lembra-nos que cada individualidade é composta de individualidades menores. No caso do espírito, de Cristos. E essas por outra ainda menores, cada Cristo com suas almas e assim como falamos. E somos componentes de individualidades maiores. Nosso espírito com outro espírito, formando os anjos se unindo, formando arcanjos, que formam os querubins, os serafins e outros até remontar aos Cristos. E todos os encarnados e desencarnados fazem parte da alma do mundo, cujo delegado superior, a consciência crística, rege esse corpo imenso, esse organismo vivo chamado Gaia, ou chamado Terra, e nós somos partes integrantes desta realidade conduzida por essa consciência crística, da qual nos enviou Jesus, e assim como tantos outros avatares antes e após, para lembrar-nos da nossa essência divina e da nossa realidade de seres imortais. Vamos ao estudo. O funcionamento orgânico não ocorre fora de vossa consciência, confiado a unidades de consciências inferiores, situada fora delas? Pense um pouco aí. Entendeu a pergunta? Então, nosso funcionamento orgânico
não ocorre fora de nossa consciência, onde nós estamos, a inteligência, pensamento, imaginação, memória, confiado a unidades de consciências inferiores situadas fora delas, quem serão essas consciências? Nós conhecemos o modelo organizador biológico, mas esse universo governa o sistema que nós chamamos de corpo vital, o modelo organizador biológico. Ele o organiza e o mantém, mas conduzido por essa consciência mais alta. Quem será ela? O que foi vivido e definitivamente assimilado é abandonado aos substratos da consciência, zona que podeis chamar de subconsciente. Então, assim como a consciência de uma célula é o seu DNA, a consciência diretora do universo biológico é o que nós chamamos de subconsciência. Subconsciência é essa que nasceu da promoção da consciência biológica. Assim como a gerência consciencial de um átomo nasce do nêutron que transmutou-se em próton, que metamorfoseou-se em elétron e culminou-se como fótons, que formam em torno do átomo um cinturão de fótons, que nós chamamos de a consciência do átomo. Então, o que foi vivido, só o que foi vivido e definitivamente assimilado é abandonado aos substratos da consciência, ou nesta fronteira além da consciência orgânica, zona que podemos chamar de subconsciente. Por isso, o processo de assimilação, base do desenvolvimento da consciência, realiza-se justamente por transmissão ao subconsciente, em que tudo fica, mesmo se esquecido, pronto para ressurgir se um impulso a excita ou um fato o exija. Certinho? Vamos voltar agora à leitura inicial. Então, consoante Pietro Baldi, a força vital da bioenergia é absorvida pelos órgãos sensórios, nos quais ocorre continuamente abre aspas para Pietro, a elevação de vibrações ambientais em vibrações de ordem superior. Tudo cresce e evolui para frente e para o alto. Pelo ouvido, o som eleva-se até o estágio da música. Pelos olhos, a luz até o estágio da beleza. Pelos ouvidos, o choque das forças ambientais torna-se instinto, pelos sentidos, melhor dizendo. Instintos ou instinto e consciência. Então, pela visão, pela audição, ele sintetizou, falou primeiro do ouvido, da visão, e agora, sintetizando com todos eles juntos, o choque das forças ambientais, do que é minério, vegetal, animal, pré-humano, essas forças tornam-se instinto no ápice do corpo orgânico e depois uma-se para os estágios da consciência. Então, da mônada primeva, quem chamamos espírito com E minúsculo, átomo primordial, o princípio inteligente do universo, a superestrutura dos astros, imagine a mais potente galáxia,
ou mais potente, ou mais sublime de todos os sóis, a matéria-prima do cosmos jornadeia sem detença. Ela vai do micro ao macro, só que somando-se, especializando-se, sublimando-se, indo do menor ao maior, sintetizando as vibrações essenciais, porque quem comigo não se ajunta espalha, que transubstanciam, transforma de algo físico em psi, de psi em virtudes, em consciência, em cada experiência percorrida. Experiência biológica, perispirítica, mental e etc., ou nos estágios das formas. Em suma ou em síntese, a energia originária do psiquismo divino, que é o espírito, com E minúsculo, em seu périplo infindável, porque tem começo e não tem fim, transmuta-se vezes sem conta, sublima-se por meio do complexo mecanismo da vida, com V minúsculo, expressões incontáveis da vida, com V maiúsculo, e de suas formas e forças elementares. Eles vão transformando nas essências e nas substâncias das mais altas personificações nervosas que culminam nas sensações. Nos substratos proeminentes das emoções, nas essências indizíveis dos oásis dos sentimentos, e no néctar, no que há de mais puro e nobre, indizíveis, porque são tão belas que não dá para descrever com o vocabulário humano, o néctar luminescente dos pensamentos. O pensamento é criador. Nos píncaros, nos pontos mais altos e enigmáticos da inteligência, e nas pérolas, nas joias ingênitas, nos insondáveis oceanos da consciência, que para nós outros hoje ainda é insondável. Agora Pietro Baldi acrescenta, abre aspas, assim, a aflorescência da vida, realizada por meio das radiações solares, começou lá como radiações solares, ascendem até a florescência da consciência, que ele está falando dos seres humanos a caminho da humanização. Por fim, complementar um pouquinho agora, conclui o insigne orientador. Também na vida, a vida biológica, nada se cria e nada se destrói, mas tudo se transforma. Tal como afirmou Antoine Saint-Exupéry, ou melhor, Anthony Laurent Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Saint-Exupéry, sois responsáveis por tudo que cativas. E Joana de Ângeles, por tudo que não cativas também. Feito isso, se hoje estão em forma de instintos, e basta um impulso para convocá-los, se eles estão gerenciando a vida, foram experiências vividas no mundo biológico e agora estão no comando, então eles sabem fazer. Basta saber pedir e ter plano de promoção. Eles só não aceitam ser convocados para retroagirem. Mas para a promoção, se soubermos, eles aceitarão. Mas adiantamos, eles têm aversão ao que é novo, ao desconhecido. Por isso, não é apenas uma convocação. É convocação e exemplificação daquilo que convocamos. Então, o subconsciente é exatamente a zona dos instintos, das ideias inatas,
das qualidades adquiridas. É o passado superado, inferior, mas adquirido. Misoneísmo. Misoneísmo é o que tem aversão ao novo. Então, até aqui, eles obedeceram e agora sabem comandar, porque antes foram alunos e agora são professores. Antes foram discípulos fiéis e agora são mestres, com toda a galardia. E quando falamos em ideias inatas, é algo que foi longamente vivenciado. Aí depositam-se todos os produtos substanciais da vida. Nessa zona encontrais o que fosteis e o que fizestes. Reencontrais o caminho seguido na construção de vós mesmos, tal como nas estratificações geológicas reencontrais a vida vivida pelo planeta como um organismo vivo. Então, retornando, aí no subconsciente depositam-se todos os produtos substanciais da vida, quer dizer, o que há de mais nobre e belo para a manutenção da vida. Então, nessas zonas, vamos encontrar o que já fomos e o que fizemos. Como seres desde os infra-reinos, desde a origem da vida, no psiquismo divino, até a nossa humanização. E não só o que fomos e o que fizemos. Vamos reencontrar o caminho que nós seguimos na construção do que hoje somos. Tal como na estratificação, nas estratificações geológicas, reencontramos a vida vivida pelo planeta para os geólogos que sabem ler e realmente sabem quando, como, o que aconteceu de acordo com cada camada nessas rochas que guardam as memórias ou nessas camadas que guardam as memórias, as vivências do próprio planeta como organismo vivo. A transmissão ao subconsciente ocorre justamente através da repetição constante. Então dizeis que um hábito transforma um ato consciente num ato inconsciente. Com ele, forma uma segunda natureza, um ser independente do próprio ser. Como é isso? Uma segunda natureza. Um ato consciente transformar-se num ato inconsciente. É simples. Para Pietro Baldi, o consciente é aqui onde eu estou falando com você. Eu uso a minha inteligência, meu poder imaginativo, consulto as minhas memórias, aciono os meus desejos, construo os meus pensamentos e com eles manifesto os meus sentimentos por intermédio das palavras e das minhas atitudes. E eu estou transformando algo físico em psíquicos. E esse psiátomo que nasceu da promoção dos átomos físicos, o primeiro núcleo forma o modelo organizador biológico, o bion, o elemento que vai organizar e manter a vida sobre a regência do segundo núcleo, que é a percepção e a memória, onde estão as percepções e as memórias do que fora vivenciado. E na edificação do terceiro núcleo, que é a inteligência e a consciência, que o final da trajetória inicial daquilo que começou como átomos ou mônadas primevas. E a segunda natureza, porque é um ser que, independente de nós, tendo consciência ou não, ele preserva a vida. Ele faz tudo que for necessário para a preservação da vida, e isso em perfeita harmonia. Ele só desarmoniza-se
quando nós interferimos na sua estrutura sem propósito ou propostas de promoção. A qualidade assimilada e transmitida ao subconsciente cessa de ser fadiga e se torna necessidade, instinto. Então, um pensamento gera um condicionamento, dá um trabalho danado, porque eu começo a pensar, a minha mente é invadida por pensamentos contrários. Mas se eu me esforço e repito esse pensamento, eu crio esse condicionamento e já torna-se mais fácil. E eu vou repetindo o condicionamento e gero um hábito mais fácil ainda. E esse hábito repetido, transforma-se num instinto. Agora já não tem mais fadiga. Agora eu já faço por prazer. Já adquiri a experiência. Agora para mim é uma necessidade eu repetir tudo que foi feito e aperfeiçoar. Por isso, agora eu tenho o nome de instinto. E no início o homem tinha apenas instinto. Mais avançado e transformado, o homem desenvolveu as sensações, ou transformou o instinto em sensação. Mais instruído, o homem desenvolveu ou transmutou as sensações em emoções. Mais purificado, o homem transforma emoções em sentimentos. E no ponto mais delicado desses sentimentos, aprimorado pela transformação do homem, surge o amor, que reúne e condensa todas as sublimes revelações. E todas essas sublimes revelações, que são todas as virtudes, são os componentes edificadores da consciência. O impulso impresso na matéria fica e, quando reaparece, exprime-se como vontade autônoma de continuar na sua direção como criatura psíquica independente, criada por obra vossa, mas agora quer viver a sua vida. E o instinto é uma criatura psíquica. E agora ele quer viver a sua vida. Nós o criamos para tal. Se foi de maneira desregrada, ele quer continuar com a mesma forma. Se eu comi demais, se eu excedi naquilo outro, criei hábitos nos meus desvarios, eles vão ter esse formato e vão querer viver. E para convencê-los, não é tão simples. Eu preciso de conhecimentos mais vastos, de propostas mais enobrecedoras, para convencê-los na ação, que não é mais como era antes, mas é melhor do que era antes. Pior do que era antes, ou para voltar ao que era antes, eles não aceitam. Para frente e para o alto é a ordem da lei, que tudo cresce e evolui. A objeção que poderias levantar contra a teoria da assimilação por automatismos das experiências vividas, isto é, perde-se um hábito por falta de uso, não vale. Porque o que se transmite ao subconsciente é a aptidão e não o conhecimento. E ele continua vivendo a sua vida. Então as emoções continuam trabalhando. Uma simples lembrança continua viva e atuante e mais tarde já ressurge evoluída como uma emoção, como uma memória personificada da ação. E antes era apenas uma lembrança. Isso está na obra Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Pereira Franco, e consta também em nosso primeiro livro. Então agora não dá mais. Perde-se um hábito, a experiência por falta de uso, não, ela continua agindo nos submundos do subconsciente, nos abismos do inconsciente,
mas não perdemos esse patrimônio somente quando não temos, quando rebelamos e não queremos avançar. Mas se eles têm meios para avançarem, por sua vez, como segunda natureza do ser, independente de eu tomar consciência disso ou não, ressurgindo vez por outra como traumas, como conflitos, como vazio existencial, como vários outros mecanismos depressivos e tantas outras realidades, são esses seres que estão nos lembrando daquilo que às vezes esquecemos. O funcionamento orgânico obedece àquela instintiva sabedoria que se fixou em longuíssimas experiências no subconsciente. Então agora o funcionamento orgânico vai obedecer essa consciência psíquica que sintetizou essa sabedoria milenar em longuíssimas experiências. Esse subconsciente fraciona-se em várias almas menores instintivas, que executa, sem o saberdes, o trabalho específico de cada órgão. Às vezes eles nem sabem, eles repetem pelo mecanismo com os quais aprenderam. Então, aprendeu que deve ser assim, daquele outro jeito, e eles vão repetindo até que encontrem ordem superiores, porque as inferiores o desorganiza. E nós vamos ao estado depressivo, bipolar, pânico, terminamos com a esquizofrenia e etc. Até fracionar, destruir não só o corpo biológico, o perispírito, mas a própria personalidade morre. Só fica a semente com as experiências somadas que nós chamamos de ovoides. Por isso, sem rebeldias. Quando um vício físico, psíquico, emocional, moral ou espiritual pedir socorro, como eles pedem, pedindo para fazer o mesmo. A parte instintiva para comer mais, a parte das sensações, durante a alimentação se ter aquela sensação agradável, a parte da emoção guardando as memórias para pedir, para fazer tudo outra vez, a parte dos sentimentos já julgando, isso não foi tão bom, excedemos na dose, e até chegar ao pensamento organizado que vai criar outras realidades para que os equívocos não se repitam. E até nascer a inteligência para planejar minuciosamente, tanto a inteligência intelectiva, a emotiva para gerenciar relacionamentos e a espiritual, a ética nos relacionamentos. E a resultante de todas elas é o que chamamos os substratos da consciência, ou as virtudes. Essas duas telas últimas vai estar na semana que vem. Foi só para pegar aqui um aperitivo do que vai estar à nossa disposição a semana que vem e encaixava aqui no contexto. Se nós vamos falar dos fatores psíquicos na terapia, vamos ver as bases psíquicas do fenômeno biológico para que quando chegar lá a gente já esteja com a mente mais preparada, mais expandida para assimilar melhor o conteúdo. Como pudestes crer que um organismo perfeito e complexo, qual o corpo humano, podia manter-se e funcionar sem um psiquismo central regulador? Ou sem o subconsciente? Como que nós podemos pensar que tudo isso está acontecendo sem esse psiquismo regulador, sem
esta consciência que nasceu da promoção desse próprio universo. É o que nós vamos ver hoje. O órgão, o corpo, criou a função que o governa. E a função que o governa o promove, e a promoção do corpo a promove também. Não basta dizer qual a química da respiração, da assimilação e da circulação nesse processo de gerência do automatismo ou do instinto. Nem verificar o perfeito entrosamento de todas as engrenagens que presidem a estas três funções básicas: respiração, assimilação e circulação. Então não basta isto. Então não basta dizer qual a química, o que está acontecendo no processo de respiração. E eu inspirei, trouxe nutrientes, assimilei no processo de assimilação do que foi inspirado. Trouxe para a circulação e vou fazer circular para acontecer um mecanismo nutridor. Então não basta isso, porque mais de 70%, 80% do alimento físico que necessitamos para viver vem do ar que respiramos. Então não basta compreender a química do que está acontecendo na respiração, tampouco da assimilação e muito menos da circulação, nem verificar o perfeito entrosamento de todas as engrenagens que presidem a essas três funções básicas. Essas três somente, não basta isso. O que precisamos então? Nas profundidades do metabolismo celular existe a presciência do instinto, que realiza por si sem intervenção da consciência, sem a intervenção minha, sua. Por vezes, custa a compreender ou sem a intervenção da ciência. Ciência é o cientista que somos e pode ser a ciência acadêmica também. Então, nas profundidades do metabolismo celular existe a presciência do instinto, quer dizer, um conhecimento antecipado, que realiza por si, que é a nossa segunda natureza, sem a intervenção da ciência acadêmica ou sem a intervenção de nós como cientistas ou como consciências condutoras, que por vezes custa compreender, nem nós, nem a própria ciência acadêmica está entendendo em profundidade o que acontece com o metabolismo. Não há apenas maravilhoso ritmo de equilíbrios, mas resistência deles a desvios, a autodefesa orgânica, feita de sabedoria imersa nas profundidades do subconsciente. Há uma medicina mais profunda que é humana, porque sabe vencer, muitas vezes, apesar dos ataques desta. Agora pegou pesado. Levanta-te e anda. Então, nas profundidades do metabolismo, não só a respiração, assimilação, circulação. Do metabolismo celular, o que está acontecendo na intimidade de nossas células. Porque lá existe a presciência, uma consciência condutora, que é o instinto, ou a essência consciencial do instinto, que realiza por si todo o trabalho de metabolização sem a nossa interferência. Sem intervenção da ciência. Ciência não precisa inventar moda, inventar nada para fazer isso funcionar. Essa ciência, por suas vezes, não compreende esse mecanismo. O que nós precisamos dar é condições para isso funcionar corretamente. Existe lá a
não apenas maravilhoso ritmo de equilíbrios nesse metabolismo celular gerenciado pelos instintos, mas resistência desses instintos a desvios. Se fosse o caso, que falam que micróbios, vírus, vermes, ultravírus geram doenças, lá existe resistência para manter os desvios. Eles não vão fazer o corpo adoecer, porque eles foram criados para isso e dentro da mais perfeita harmonia. Então há autodefesa orgânica por embates de milênios incontáveis, feito de sabedoria imersa nas profundidades do subconsciente, por essas ações que nós chamamos de defesa imunológica. E agora o mais grave. Lá também há uma medicina mais profunda que a humana, porque a humana alivia os efeitos. E essa corrige as causas. Porque sabe vencer não só agora a consciência instintiva, mas quem a gerencia, que é a consciência profunda. E muitas vezes, apesar dos ataques da quimioterapia, da radioterapia, eles vencem e curam a pessoa. Então, nunca foi medicação de qualquer espécie, nem homeopatia, nem fitoterapia, coisa nenhuma que resolveu a causa, mas sim essa medicina profunda que é do próprio ser biológico gerenciado pelos instintos ou do ser instintivo conscientemente gerenciado pelos pensamentos, sentimentos e emoções, ou por este ser psíquico gerenciado pela consciência profunda, que já foi tudo isso e está sendo um tanto mais. Por isso tem pessoas que acham que foi a radioterapia que o curou, e não foi. Nem a químio. Nada contra a medicina acadêmica. Os médicos conscientes que fizeram o juramento de Hipócrates, sabe da medicina de Hipócrates, o pai da medicina, que já sabia naquela época, a cura está no corpo, a cura está em você. Hipócrates já dizia, e que seu alimento seja seu único medicamento. Então ele já sabia, e o alimento é algo que vai dar condições para que essa medicina profunda tenha a condição de restaurar o equilíbrio que foi causado por nossa ignorância, por nossos excessos e etc. Por exemplo, a elevação térmica do processo febril, a fagocitose, o equilíbrio bacteriológico mantido entre amigos e inimigos, num ambiente saturado de micróbios patogênicos, a contínua reconstrução química dos tecidos e mil outros fenômenos fazem pensar numa vontade sábia que conhece e quer essa ordem. A ordem que é a harmonia. Então, quando está acontecendo a elevação térmica no processo febril, é a luta dos contrários para desenvolver a autodefesa. É ali que o nosso sistema imune vai adquirir resistência. Se eu dou condições ao corpo para que ele desenvolva e deixe o corpo trabalhar, essa medicina profunda trabalhar, ele vai ficar mais forte a cada dia, mais resistente a cada dia. E por essas leis que existem na memória consciencial dos instintos, ele vai manter a coisa em ordem. Ele vai receber reforços mentais, psíquicos, emocionais, da oração, da meditação, de um banho, de vários mecanismos, de até o óleo desenvolvido a partir de elementos como o ozônio, passando, conforme o Dr. Laer Ribeiro, nos joelhos da criança, do adulto, para que não haja convulsão e deixar o corpo trabalhar
Se for o caso, está com frio, põe várias cobertas para dar o chamado suador e dar as condições de vitalização para o corpo se manter. Não só a hidratação, mas os alimentos mais leves, mais potentes para ajudar o corpo a vencer. Dar a condição aos nossos fagocitadores, os glóbulos vermelhos, principalmente os macrófagos, de fazer o seu trabalho de desintegração dos elementos que estão agredindo o contexto. O equilíbrio bacteriológico, então, mantido entre esses amigos, a nossa defesa, e os chamados inimigos que estão, de alguma forma, agredindo, desequilibrou. Isso vai acontecer num ambiente saturado de micróbios patogênicos. Está acontecendo essa aparente guerra. E a contínua reconstrução química dos tecidos está acontecendo. A fagocitose acontecendo, a morte celular, vários processos, a apoptose, a autofagia, 1001 coisas acontecendo e, ao mesmo tempo, a reconstrução dos tecidos e 1000 fenômenos menores no universo das organelas nos fazem pensar que existe uma vontade sábia que conhece tudo isso e quer essa ordem harmônica. E agora nós precisamos ajudá-la a manter a ordem harmônica e não tomar o antitérmico e jogar um balde de água fria em nosso sistema imune que está trabalhando num ritmo alucinante para vencer essa desarmonia. Por isso, o conhecimento desperta e a vivência desse conhecimento nos liberta. A cura está dentro de cada um. Não sou apenas eu, não foi apenas Hipócrates, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, Dr. Jonas Moura e tantos médicos conscientes. Eles são de Deus, tanto os médicos quanto a medicina. E eles sabem que eles não curam ninguém como nem Jesus curou, mesmo podendo fazê-lo. A sua fé te curou, quer dizer, o seu potencial. Você já criou esse mecanismo para gerenciar harmonicamente pela vossa evolução consciencial. Então, cada setor que é criado dentro do espírito vai promovendo os elementos dentro do setor para formar o colegiado, o que nós chamamos de consciência, o psiquismo, que vai gerenciar o próprio setor. Mas os elementos que gerenciam o setor foram promovidos no próprio setor. Então eles aprenderam obedecendo todas as lições e agora comandam por conhecimento de causa. E é o que acontece com o nosso sistema imune e gerenciando o nosso universo instintivo, a área dos automatismos. Quanto mais o organismo estiver no alto, mais evoluído, mais é delicado e vulnerável, mais se torna difícil, por sua complexidade ou complicação, sua sobrevivência. O psiquismo supre, progredindo paralelamente na perfeição das defesas. Então, quanto mais o organismo estiver no alto, quanto mais vai sublimando, ele é mais delicado e vulnerável. Mais se torna difícil por sua complicação, que sempre quer dizer complexidade, a sua sobrevivência no meio. Quanto mais a flor de lótus se destaca, mais o pântano quer dragá-la, ou quer puxá-la para baixo. Então, quanto mais destacamos no meio, mais o meio quer nos destruir. E esse psiquismo que está suprindo, ele está progredindo paralelamente na perfeição das defesas, porque ele nasceu das defesas.
Então, um pensamento criou um condicionamento, que criou um hábito, que criou um instinto. E o instinto é mais sábio do que o hábito, mais sábio do que o condicionamento, mais sábio do que o pensamento. Porque ele já sabe fazer o que o outro está planejando ainda em fazer. E aqui, a evolução do pensamento de Pietro, a função cria o órgão. E o órgão cria a função. O sistema nervoso criou o funcionamento orgânico e o dirige. O funcionamento orgânico reforça, desenvolve e aperfeiçoa o sistema nervoso. Essa tela aqui é aquela que vale $1 milhão e ainda é barata. Então agora a função, os elementos que estavam no órgão que se promoveu, agora cria o órgão. Eles já existem, a consciência do átomo. Vamos supor que o átomo desintegrou, ela tem condição de criá-lo. Então agora a função que nasceu do órgão cria um novo órgão. E o órgão gerenciado pela função pode criar a função porque ele criou a função primeiro. E agora a função que está criando um novo órgão é a que foi antes dela existir, foi o órgão que existira. Antes que nasceu foi a galinha, Deus deu a ela a função de pôr ovos para dar continuidade. Hoje o espírito cria o corpo, mas antes foi o corpo que evoluiu até transformar-se em perispírito, que evoluiu até transformar-se no campo mental, que evoluiu até transformar-se na alma, no Cristo, na consciência espírito, com E maiúsculo. Então a função cria o órgão e o órgão cria a função. Então o sistema nervoso, por exemplo, hoje, de alguém que já está individualizado, criou o funcionamento orgânico e o dirige. E eu vou encarnar e eu faço isso como espírito. E agora o funcionamento orgânico que está sendo gerenciado ou dirigido pelo sistema nervoso, ele vai reforçar, porque eu estou colocando em teste o meu conhecimento. E vai desenvolver e aperfeiçoar o sistema nervoso, porque a cada situação ele vai perceber que precisa de novas experiências e o próprio corpo pode ensiná-lo. Porque o empresário aprende com os funcionários com o empresário. O professor aprende com os alunos e os alunos com os professores. O mestre aprende com o discípulo e o discípulo com o mestre. Até Jesus aprendeu com a jovem senhora, que ele recusou inicialmente a atendê-la, como se aquele povo não tivesse direito à assistência por enquanto. E ela demonstrou tamanha humildade e fé que ele se rendeu. E parou. Eu nunca vi alguém com tamanha fé. E, tecnicamente, ativou o seu potencial e ela se curou. E ela falou, até os cães comem o resto dos seus donos. Ele falou, o senhor está me negando as migalhas? E ele aprendeu, porque é a humildade em pessoa. O psiquismo caminha paralelo à evolução dos organismos. O psiquismo é o comando que hoje existe, que nasceu do próprio organismo. Então, existe uma evolução nas formas da luta e da seleção dos elementos dentro da própria luta, que cada vez se tornam mais psíquicas e poderosas. Então, o psiquismo aqui é a gerência, no caso, o subconsciente gerenciando o corpo físico. Ele caminha paralelo à evolução do organismo que ele está dirigindo. Mas ele nasceu dos próprios organismos no passado. Então, existe uma evolução nas formas da luta que está acontecendo para a preservação, porque ele mantém essa preservação, e também a seleção dos elementos para que se dê essa preservação. E cada vez se tornam mais psíquicas essas forças selecionadas, esses substratos promovidos, e mais poderosas. Cada vez o funcionário tem maior expertise
mais ampla especialização, mais conhecimento de causa. Daqui a pouco pode estar sendo convidado a gerenciar o setor. Por isso que de energias físicas são promovidas a energias psíquicas. Há passagens no funcionamento orgânico. Há metamorfoses químicas que vos escapam e caminham, dirigidas apenas pelo fio condutor desse psiquismo. Então veja, há passagens no processo evolutivo no funcionamento orgânico. A gente está vendo que alguém está passando de um estágio para outro e a gente não está entendendo. Há metamorfoses químicas, morte, renascimento e aperfeiçoamento também acontecendo. E que nos escapam e elas continuam caminhando, elas seguem o caminho evolutivo e nós estamos ficando para trás. Dirigidas apenas pelo fio condutor desse psiquismo que nós chamamos de instinto. E ele está fazendo algo, por isso que Kardec no Livro dos Espíritos coloca que ele faz algo mais correto do que nós usando a inteligência. Porque não temos ciência do que está acontecendo na síntese do nosso próprio passado, formando a subconsciência. Por isso, conhece-te a ti mesmo. Então, na assimilação do intestino, as substâncias desaparecem de um lado, do lado físico, para reaparecerem do outro completamente transformadas, lá no mundo psíquico. Se soubermos mastigar, cada elemento físico que estamos comendo, ele tem algo de psíquico, de espiritual, de moral, de emocional, dos elementos que o comporam e de quem lidou desde o plantio à sua confecção. Então, na assimilação no intestino, todo o processo, no pensamento harmonioso, sentimento, tudo, gratidão, esperança, alegria, na mastigação, na recepção e tudo. E agora na assimilação, após feito todo o trabalho de recepção, de mastigação, de orientação, agora já está lá no intestino fino. Então as substâncias vão desaparecer, assimiladas por esse intestino fino, às vezes transportadas para o fígado, passando por N processos, até chegar no núcleo consciencial da célula e no portal consciencial, passando por todos os mecanismos, atinge a consciência celular, que tem um núcleo, um chakra, e ela atravessa a fronteira do mundo físico e agora já sabe construir. Porque de repente o alimento que acabamos de comer foi um alimento nutrido por um corpo humano que morreu. Quantas cenouras com formato de pés, mãos ou órgãos humanos você já viu nos últimos tempos? Ou quantos vegetais? Então ali tem a energia do nosso corpo que participou da formação de outros corpos, minerais, vegetais, animais, e agora retornando ao nosso corpo biológico, já tem condição de um trânsito rápido, já ir diretamente para o mundo psíquico, como se fosse um salto quântico. Porque estamos no mecanismo de recapitulação. Então, na assimilação do intestino, as substâncias desaparecem de um lado, do lado puramente físico, para reaparecerem do outro, que é o que nós chamamos de psíquico, na gerência, e completamente transformadas. E não só da parte digestória para o sistema sanguíneo, para o fígado, e voltando até chegar no metabolismo celular. Mas esse trânsito de algo físico transformando-se em psi também. Com a respiração, o ar cede seu oxigênio e com ele a potência de um raio de sol. O sangue o pega para levá-lo a queimar-se
e a consumir-se lá embaixo no dinamismo celular dos tecidos e dos órgãos, para depois ressurgir em seu psiquismo. Está aí o caminho do que acabamos de falar. E antes de falar do raio de sol, lembre, quem abastece o sol são os cristos. Imagine que da intimidade do sol não estão vindo o sol que nós chamamos de plasma, que plasma é uma energia criadora. Muitos pensam que é o quarto estado da matéria. Não sei de qual matéria você está falando, porque os mesmos que assim falam narram que são elementos subatômicos. E o elemento subatômico nem é o primeiro estágio da matéria ainda. A matéria vai ser considerada a partir do átomo físico. Aí nós vamos ter em estado líquido, sólido e gasoso. A partir daqui. E essa quintessência que realmente estão falando que é o plasma, na realidade são o que nós chamamos de bioenergia ou prana, ou os elementos que estão vindo por intermédio do Sol. E na intimidade do Sol existe um único elemento primário, que ele vai compor o hidrogênio simples. Depois, na viagem do Sol até nós, transformando no hélio, no oxigênio, no nitrogênio, toda essa viagem já acontecendo essa transfusão ou transubstanciação de elementos incontáveis. E agora, com a respiração, o ar vai ceder seu oxigênio, que fez nesse processo de lá para cá, como luzes, como raios de luz para o reino vegetal, enriquecido, volta para o ar, e agora esse oxigênio e com ele um raio de sol, o que faz o reino vegetal é transformar luz em alguma coisa, e agora que não é o sol diretamente vindo no ar, mas já fez um trânsito formidável pela natureza e retorna e vem junto o raio do sol com os elementos da natureza. Por isso, o processo do oxigênio vai se dar, principalmente o que serve para nós, pela fotossíntese. Então, com a respiração, o ar cede seu oxigênio e com ele a potência, e com esse oxigênio a potência de um raio de sol que ele também vai trazer. O sangue o pega, vai à intimidade dos pulmões, entra na corrente sanguínea, o sangue pega para levá-lo a queimar-se nas mitocôndrias dentro do metabolismo celular e consumir-se lá embaixo no dinamismo celular, que depois vai transformar-se em elementos para a composição da proteína, para a confecção das células, a reconstrução dos tecidos, a reestruturação dos órgãos, para depois, no ápice do corpo orgânico, ressurgir como elemento psíquico. E isso pode acontecer tudo muito rápido. No ensino acadêmico tem uma historinha bastante interessante, e nos livros ali de quarta série, do ensino básico, do ensino fundamental e básico. Não lembro se é até a quinta série ou se é até a nona, mas parece que é de quarta ou quinta série. Então, um átomo estava encravado numa rocha há mais de um século, entediado porque não via nada acontecer diferente. E ele orou a Deus, que ele queria crescer, queria evoluir. E a raiz de uma árvore, de um vegetal, arrebentou a rocha e ele passou para o vegetal. No segundo dia depois da oração. No terceiro dia, uma cabra, que gosta de subir em cima das rochas, comeu a folha do vegetal onde ele estava. E ele foi para o corpo da cabra. No terceiro dia. No quarto dia, o homem ordenhou a cabra e no quarto dia ela já estava no corpo humano.
Então é um processo mais ou menos assim que Pietro Baldi está nos mostrando. Os elementos que já percorreram, porque o mesmo que está na rocha estiveram em nosso psiquismo e às vezes retornou pela morte e transformação do corpo. Seguindo, que laboratório químico esse corpo biológico é um caso sério. Então, que laboratório químico? Nele, a cada instante, restabelece-se o equilíbrio por sístoles e diástoles. Vai e volta o impulso da vida. Circula o suco energético reconstrutor. A cada instante ferve o trabalho reparador da permuta. Multidões de esquizomicetos, são seres ínfimos, viajam e param, aninham-se e acorrem, fazem paz ou guerra, levando saúde ou a ruína. Quase deu um nó, né? Chegou a dar um nó. O esquizomicetos. Então, que laboratório químico? Nesse laboratório, a cada instante, restabelece o equilíbrio por meio da contração do coração. Há um impulso para bombear o sangue, levar a vitalização para o corpo. As sístoles. E a diástoles, depois o relaxamento e depois fazendo o processo de indo e voltando o quê? O impulso da vida. Esse plasma que está vindo através da respiração, que veio do universo dos infratômicos, viajou pela natureza, pelo processo da fotossíntese e por outros milhares de processos, reincorpora no ar e juntamente com essências da luz, ele vem enriquecido, não só com elementos básicos. Inspiramos, trazemos essa panaceia para dentro do corpo e depois, não só o oxigênio, mas infinitos elementos que enriquecem o nosso sangue. O que é oxigênio vai para queimar-se, para fazer o processo de transmutação da glicose do que nós comemos fisicamente. Mas o restante já enriqueceu, o sangue já levou até a célula como um elemento essencial, já para entrar nos microvórtices dos microtúbulos e fazer todo o processo. Nem passa pelas mitocôndrias, por portais que dão ligações diretas com esses microvórtices. Já vai trabalhar com os ribossomos, interagindo com o DNA, criando os genes, os aminoácidos e tudo mais. Então, nesse laboratório, está acontecendo tudo isso, circulando esse suco energético reconstrutor. Venha dos elementos antes do corpo, da dimensão do corpo ou superior a eles. Então, a cada instante, ferve o trabalho reparador da permuta. Permuta entre nós e a terra, entre nós e a água, o ar, o sol, energias estelares, o prana universal. Dê asas à sua imaginação. Multidões de animaizinhos, esquizomicetos, viajam como aqueles dois raiozinhos de sol e alguém pediu que eles parassem e direcionou para a árvore. E param. Aninharam-se na árvore e acorreram, aceitando o convite. Fazem paz quando retorna para o luminar,
para que ele pudesse levar saúde. Mas se não estivesse, dependendo de como agiu, levando à ruína ou levando à guerra. Por meio desse refinamento evolutivo que culmina no espírito, tudo veio do espírito com E minúsculo, aqui esse espírito, não mudamos porque está na obra assim, é o com E maiúsculo, ao lado da progressiva desmaterialização das formas, morte e renascimento. O futuro se prepara à preponderância transbordante do psiquismo e prepara um banquete energético extraído de um raio de sol. É um verdadeiro poema. O tempo depende da evolução moral de quem está conduzindo os elementos. Miramês. O tempo só demora na promoção desses elementos onde não tem valores morais envolvidos. Então, por meio desse refinamento evolutivo dos elementos, que culminam no espírito, tudo cresce e evolui, como nós já falamos, pode ser com E minúsculo de acordo com os estágios, mas vai culminar no espírito com E maiúsculo, ao lado da progressiva desmaterialização, morte, renascimento e promoção das formas psicobiofísicas e até morais e espirituais. Mas imagine formas minerais, vegetais, animais, pré-humanas e até humanas. E o futuro se prepara à preponderância transbordante do psiquismo, que ele vai surgindo no processo de promoção e se fazendo comandante, e prepara um banquete energético extraído de um raio de sol. Imagine o banquete extraído de um raio de sol. Que tamanho que é esse raio de sol? E aí muitas pessoas, eu vivo da luz. Será? E o comportamento moral? Analise. Isso pode acontecer sem luta nem assassinatos, repousareis saciados de eflúvios solares, absorvendo diretamente seu alimento. Será que isso acontece em nosso planeta? Com todos os humanos? Vamos adiante. Isso acontece em planetas mais evoluídos que o vosso. Mas para vós constitui um futuro ainda distante. Isso para quase a totalidade dos terráqueos. Quase totalidades. Tem alguém que já passou por aqui que, em parte, como o indiano, que a última refeição foi aos 11 anos de idade, viveu até os 90 anos mais ou menos, só se alimentava de luz e ar. Não tomava água, raramente tomava banho porque não suava, não excretava coisa alguma, a sua pele tinha cheiro de rosas e tudo mais. E nós esperamos algum dia, que é o caso dos vegetarianos, os veganos, etc., sem luta nem assassinatos. Sem lutar com ninguém e nem matar ninguém. E quando fala assassinatos, vegetal também é vivo e até as energias mentais são vivas também. Então, sem luta nem assassinatos. Repousareis saciados dos eflúvios solares, viver puramente de luz, absorvendo diretamente seu dinamismo. Só que eu vou ter que transformar esse plasma solar em todos os átomos da escala estequiogenética
saber configurar todos os reinos da natureza a partir deles, porque eu sou natureza, e com eles fazer tudo o que necessito, porque a alma em si só se nutre de amor, e esse plasma veio do amor substância. Lá, no outro extremo, recém-natos do psiquismo divino. Então é possível? É. Mas no meu caso, vou levar ainda alguns milhões ou bilhões de anos. Então isso acontece em planetas mais evoluídos que o vosso. Mas para nós, a maioria de nós, constitui um futuro ainda distante. Vamos chegar lá. Vamos. A quinta dimensão já promete algo diferenciado. Da sexta dimensão, sétima dimensão, já não tem mais o ato sexual. Cada um constrói a sua roupagem e a anima. Se reúne por afinidades. Na quinta dimensão, ainda não. Estamos longe ainda. Ainda vamos estar em equilíbrio entre as forças. Nos mundos felizes, o bem vai predominar, já lá na sétima, oitava, nona dimensão. Nos mundos celestes e divinos, da 11ª em diante, na nossa parca visão, aí o bem predomina totalmente, conforme a escala dos espíritos por Allan Kardec. Estômago e sangue formaram-se em vós como são agora, e através de idades incalculáveis, portanto, oferece uma resistência proporcional para manter-se em sua linha atávica de funcionamento. Então veja que não é tão simples ser vegano, ser vegetariano e manter o corpo a longo tempo, a longo prazo, com falsas ideias. E a coisa vai pegar daqui a pouco. Então não se assustem. Então estômago e sangue formaram-se em vós como são agora, com a necessidade da proteína animal, por exemplo. E isso através de idades incalculáveis. Então, portanto, apesar de tudo isso ter levado idades incalculáveis, hoje eles oferecem uma certa resistência proporcional para manter-se na linha atávica de funcionamento. Quem é carnívoro, permanecer carnívoro, e etc, e etc. Tem essa certa resistência à mudança, a esse processo promotor, que só vai dar mais trabalho. Quem não come a proteína animal vai ter que fabricá-la, porque no contrário o corpo morre. E sem essa que vai trazer a proteína vegetal, não tem a mesma expertise. Nem de longe. São milhões de anos de diferença de experiências. Nem mesmo a venenosa síntese artificial das substâncias alimentares é própria para libertar-vos do animalesco circuito da química intestinal. Eu deixo de comer a carne e tomo uma injeção, a chamada ferritina, por exemplo. Então, nem mesmo essa substância venenosa vai me libertar desse atavismo. Só porque eu deixei de comer carne não quer dizer que eu mudei moralmente e a minha estrutura mudou. Reconhece o verdadeiro vegano, vegetariano, aquele que não tem mais a mentira, a maldade, a maledicência. Esse é o verdadeiro. Então ele consegue sustentar porque ele já se nutre de outras espécies. Já consegue transmutar tudo isso. Mas quem ainda é afeito à fofoca, à maldade, à maledicência, à mentira e etc, etc, pode tentar, e até por esses meios, mas não conseguirão equilibrar o corpo. O máximo que vão ter, como no nosso caso,
um processo semelhante à leucemia quando ela não radica de fato. Nosso caso é porque houve a mudança a tempo. Então, nem mesmo a venenosa síntese artificial das substâncias alimentares é própria para libertar-nos do animalesco circuito intestinal que nós estamos querendo mudar. E não é só isso. Nem a introdução direta dos princípios nutritivos no sangue é trabalho adequado para a vossa medicina de superfície, grosseira e violenta. E a última tela. Então, nem a introdução direta dos princípios nutritivos no sangue é trabalho adequado para a medicina de superfície que é a nossa, grosseira e violenta. Porque quer matar os vírus, matar os vermes, matar os micróbios. E eles são seres que foram feitos para equilibrar o organismo. Seres como Claude Bernard, Anthony Béchamp, em 1813, 1820, mais ou menos, que eles nasceram, já divergiam de Louis Pasteur, que acreditava que era matando esses seres que estavam eliminando as doenças, que eram eles que criavam. Não só Claude Bernard falou que não são eles, são os ambientes que criam as enfermidades, que desarmonizam esses seres. E Anthony Béchamp foi mais longe. São seres pequeníssimos que ele chamou de prótites, ou protides, mas tem um acento, que nós criamos semelhantes àqueles parasitas que vivem no interior dos átomos, porque são elementos menores do que os subatômicos, que nós criamos é que vai empestear a ambiência. E esses seres que nós criamos é que agridem os que foram criados para a sustentação do corpo. E as doenças surgem daí. Só mudando a causa desaparece o efeito. Por isso pode arrancar um órgão, pode matar outros com a rádio, com a química, com antibióticos potentes que são semelhantes a bombas atômicas, pode fazer tudo isso. Aqui está apenas o efeito. A causa está no mundo psíquico, emocional, moral e espiritual. Enquanto não houver a mudança, o equilíbrio psíquico e emocional, não vamos ter o alívio físico. E enquanto não houver o equilíbrio moral e espiritual, o equilíbrio psíquico e emocional não vai acontecer. E terminamos. E o que nos aguarda? Só umas telas que vão ser lidas rapidamente, porque agora vamos entrar de fato onde gostaríamos, antevendo o que nós chamamos de exame de consciência. Agora, o fator psíquico na terapia, o que nós podemos e devemos fazer para sarar e o que a medicina precisa entender para nos ajudar a curar-nos. O organismo humano é formado e sempre viveu no mar de micróbios, ou melhor, de micro-organismos patogênicos. Tanto que a asepsia, ou estado asséptico, na natureza é condição anormal, porque lá o que nós chamamos de asepsia não vai existir e não há doenças acontecendo por lá. Ora, a imunidade é produzida pelo equilíbrio obtido pelas resistências orgânicas. Em intermináveis períodos de evolução, estabilizou-se esse equilíbrio entre ataque e defesa. Hoje, o subconsciente, o automatismo, gerencia isso em perfeita harmonia. Ao matar o micróbio, perturbais o equilíbrio da vida, em que também o inimigo
tem sua tarefa, colocando-vos em condições anormais. Cabe-vos e deveis defender e manter tal equilíbrio. Sabeis que a função cria a capacidade, isso nós já vimos. Já foi verificado que quanto mais se tomam remédio ou se dão remédios, quer às plantas, quer aos animais, também cresce o número de suas enfermidades, que é o saprofitismo. A luta forma e mantém a resistência orgânica, prêmio de infinitas quedas e esforços. E fica aí, então, essa reflexão para hoje, para que nós pensemos a respeito, sem a obrigação de acreditar em nada do que foi dito. De preferência, não acreditem mesmo. Leia ou estude a obra de Pietro Baldi, porque após o fator psíquico na terapia, nós vamos viajar 2 programas falando do fenômeno, em noures, técnicas e recepções das correntes de pensamento. Entender o que são essas noures, esses organismos, essas correntes de pensamentos. E depois vamos para o exame de consciência, e depois como fazer um novo exame de consciência, e finalizaremos a série com esses exames de consciência. Mas só o exame de consciência, um novo tipo de exame de consciência e como fazer um novo exame vai dar uns 5 ou 6 programas. Mais 2 do fenômeno e mais esse. Então nós vamos ter aí pelo menos uns 8 programas ainda pela frente. Nós já estamos no 6º, certo? Então nós vamos viajar um pouquinho mais ainda. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.